Agora, falamos a respeito de Israel, no contexto da escatologia. A importância de Israel é tal que o governo humano sempre esbarrou na justiça de Deus no tocante a Israel. E isso cria um ódio entre as nações que nós não podemos nem entender. E eu quero dizer uma coisa: os únicos que intercedem pelos judeus são os verdadeiros crentes. Porque o crente meio assim, ele já vai falar: eu agora estou no tempo da graça, deixa eles que se viram. Mas a nós é conclamado: orai por Israel. Israel é o tronco, nós somos enxertados. Se o tronco morrer, periga também dos ramos secos. Correto? Então nós precisamos orar por Israel. Falamos a respeito do início até o fim haverá guerra para Israel. Israel, ele sempre em conflito com as nações, depois que negou a Jesus. E eu falo sempre das 70 semanas de Daniel, no capítulo 9. Você, por favor, estude a sua apostila, abra a sua Bíblia, leia com atenção, e você vai entender o plano de Deus. Só em poucas palavras, você entende o plano de Deus para a eternidade através da lei. E falamos também dos últimos 7 anos da dispensação de Israel como nação. Israel ainda não é nação, ele vai ser tido como nação quando, por incrível que pareça, não é quando Cristo reinar, não, é quando o anticristo reinar. Ele vai ter o título de nação outra vez para todos. Eu não tenho como explanar isso outra vez. Nós temos que ganhar o tempo, nós sabemos que ele urge, mas você vai ter condições. Demais disso, igreja, no verso tem o meu endereço virtual, né? Não quis falar isso, né? Meu endereço virtual. E tem também o telefone. Vocês, qualquer dúvida, vendo a apostila, vendo ali: pastor, olha, em tal lugar, assim, está escrito tal coisa, eu não entendi. Nós estaremos, na medida que o Espírito Santo nos conceder, estaremos esclarecendo todas as dúvidas. E hoje, e destarte, falamos também o que vai acontecer com a igreja tão logo essa 70ª semana de Israel volta a acontecer. Ou seja, quando Israel voltar a ser nação, imediatamente a igreja sobe. Quando ele se manifestar, a igreja é arrebatada. Mas é uma parte da igreja. Você se lembra das 10 virgens? Quantas tinham convite para as bodas? Era só 5? Não, eram umas 10. Quantas estavam vestidas? Eram só 5? Não, eram 10. Quantas entraram? Só 5. Porque faltou a reserva de azeite. E isto, em todas as referências de Jesus, ele vai dizer: estão 2 no campo, um é tomado, outro deixado. O que dá a entender, irmão, que a metade do que diz igreja fica. Como eu queria que não fosse assim, mas foi Jesus quem vai te ensinou isso. E se a gente olhar para algumas coisas que estão dizendo é igreja, não é igreja, é um comércio mercenário, convenhamos. Outras não é, olha, não passa de conto de fada, conto de carochinha. Agora eu quero dizer que você deva sempre examinar as escrituras para que você não perca o arrebatamento. Porque aquele que ficar, nós falamos aqui, Daniel 7, 21 e Apocalipse 13, 7. O anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. Primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio de quando Israel voltar a ser nação, vai ser somente perseguição para a igreja que não subiu no arrebatamento. Eu gostaria de ter tempo para dizer e falar para você quais os privilégios que a igreja arrebatada tem e que a igreja que não for arrebatada não tem. Eu já vi em círculo de oração, festa de círculo de oração, as irmãs entraram descalças, todas vestidas de branco, com uma palma na mão. Palma de Santa Rita, né? Aquela flor assim toda. E as irmãs entraram cantando. Irmãos, não queira ficar com essa palma na mão e roupa branca, não. Queira ter no lugar da palma uma pedra com seu novo nome escrito. Aqueles vieram de grande tribulação. Eles não entraram no trono, na frente do trono de Deus, e não sentaram na mesa das bodas do Cordeiro.
Eles ficaram aqui porque eles estavam presos aqui. Mas a igreja que quer o arrebatamento, ela tem que se desprender das coisas terrenas. Olha, se desprender não quer dizer abandonar, não quer dizer não vou mais trabalhar, não quero mais ficar rico, não quero mais comprar carro novo. Não. É quando comprar o carro novo, eu não vou na igreja não, hoje choveu, vai encher de barro. Ixi, aquela irmã que vai pedir carona, é certeza. Não, irmão, sirva a Deus com o que Deus te dá, é dádiva dele. Então, ele vai fazer guerra e vai vencer. A batalha vai chegar até no momento que ninguém vos engane. Por favor, meu filho, coloque ali, que ninguém vos engane. Enquanto isso, está na página 10 da sua apostila. Veja aí. Quem conhece esse rapazinho? Quem já viu ele? É Cristo. É descendência e tudo mais. Tem cidadania israelense. Mas a cidadania. Ontem um irmão me perguntou, e agora chegou a hora de conhecer esse rapaz. Dá uma olhada, irmão. Que gracinha este lobinho. É ou não é bonitinho? E ontem eu falei também uma coisa: o diabo não vem com cara feia para te assustar. Ele vem ósseo, palavras persuasivas, com palavras que vai te convencer, palavras que vai falar assim: se você quer, basta querer. Isso não dá nada não. Conversa das férias da igreja, senhor. É conversa dos velhos pastores, não é nada disso não. Pode ir. Não vá após o conselho de quem está indo para o inferno. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olhe para aquele que derramou sangue para pagar o teu pecado. E não compre outro pecado, porque você vai ter que levar Jesus outra vez aqui do pé. Glória a Deus, aleluia. Não faça isso. Então, olhando, esse Henry tem nada a ver. Me perguntaram: pode ser o Papa? Tem nada a ver. Sabe por quê? Este homem, ele precisa ser da descendência de Judá, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Não adianta ser um italiano como eu, ou um argentino como Francesco. Não. O Papa. Não adianta. O judeu não vai aceitar outro que não seja da linhagem de Davi. Vocês me entenderam bem? E para tanto, é por isso que se chama a besta que emerge do mar. O mar é multidão, povos, tribos, nações. E este mar de gente, dali vai surgir um que vai conseguir amenizar as gentes. E vocês, com certeza, hoje em dia é fácil adquirir filminho. E esses filmes aí que falam a respeito do Armagedon, do Anticristo, esse tal. Tudo isso é fácil ver hoje. Então vocês vão ver que ele vai chegar devagarinho, de repente ele vai convencer. Quando o Trump assumiu, eu falei: ó, gente, não precisa se preocupar, não é o anticristo não. O que ele está fazendo é uma provocação para que o anticristo venha e dê a cara. Mas sou eu. Entenderam? Porque o que ele está fazendo, quando ele mostrou que Jerusalém era a capital eterna de Israel, aquilo ele criou um conflito lá nas tribos ou nas nações bode, ou seja, aqueles que não aceitam o cristianismo, que não aceitam o Senhor Jeová como Deus, que são os filhos de Alá. Criou uma revolução. E o Trump, ele perdeu o cartaz na ONU, em todo quanto é lugar, mas ele mantém firme. O que é isso? É Deus provocando os inimigos para que eles se precipitem nas colinas de Judá. Oh, como é bom estudar a apostila de Deus, viu? A Bíblia. Como é bom. Ele não deixa ninguém enganado. Quando Ezequiel escreveu: e cairás, e eu te precipitarei, quer dizer, eu vou te derrubar nos meus montes santos da Judéia, eu, o Senhor, tenho dito. Ezequiel 38 e 39, você vai ver isso. Eu imagino, o profeta falou: bom, o que eu vejo voar por aqui de vez em quando é um condor, uns corvos, uns abutres. Eu nunca vi um avião, mas ele está falando que vai derrubar e vai ter artilharia. Até, olha, pensem bem, até 100 e poucos anos atrás, todos
todos que liam essa passagem pensavam que ia ser um milagre, Deus fazendo alguma coisa, levantava os russos aqui e jogava de cima para baixo para eles caírem na montanha. Mas quando inventou o avião, viram que a coisa era diferente. As primeiras utilidades do avião foi guerra. Por incrível que pareça, conta a história na Inglaterra que o Barão Vermelho, eles não tinham como, ainda não tinham instalado metralhadora, mas eles, para vencer, para ele conquistar, enchia até onde podia de tijolo e chegava e jogava em cima dos soldados, de cima para baixo. Que jeito que ia alcançar com arco e flecha? Mas muito bem, lembre disso, o anticristo, ele vai manifestar. Como que nós vamos entender que é ele? Apocalipse 13. E vamos já esclarecer o número 666, vocês querem? Hã? Tinha alguém com dúvida? Sim ou não? Por favor, faz assim, ó. Faz assim. Tem, tá vendo? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Então vamos lá, Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Aí quando você olha em Apocalipse 17, 15, está dizendo que o mar, ou as muitas águas, são os povos, tribos e nações. Quiser, grife aí, Apocalipse 17, 15. E subiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um enorme nome de blasfêmia. Aí nós vamos ver as qualidades dele, e está escrito no verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, e etc. Não vamos nos deter muito aqui. Aí nós vamos para o verso 11: e vi subir da terra outra besta. Eu vi subir, primeira besta foi do mar, do meio das nações, agora está subindo da terra. Aí a gente pensa, bom, um estava lá na água e o outro está aqui no seco. Não, irmão, a terra aqui é a terra de Israel. E ali tem hoje, se você chegar em vizinho de Hackney, em Londres, você vai ver um bairro só de judeus. A minha esposa ficou maravilhada. Nós fomos num culto no sábado, na igreja do pastor Zeulinho. E aí chegamos lá, era sábado. E eles ficam andando. Vocês se lembram do tempo da pracinha? Os irmãos e irmãs mais velhos, lembram do tempo da pracinha? As mulheres andavam assim e os homens assim. É mais ou menos isso que acontece no bairro judaico. Não tem muito alarde, você não ouve música alta, não ouve nada. E de vez em quando a gente vê alguém chega e segura a mão, assim, todo envergonhado, e sai mais ou menos daquele jeitinho, da década de 70. Pois bem, aí as crianças, os meninos, como os rabinhos, eles deixam crescer as suíças aqui, a costeleta, e vai fazendo os caracóis. Esses são os futuros rabinos, são descendentes de Levi, e está assim e assim deles. Muitos, desde homens velhos, os mais jovens, e eles usam um chapelão. Os rabinos usam um chapelão quase igual de cozinheiro, e os outros ou só o kippah, ou então um chapéu quase que normal, mas sempre chapelão. Eu quero dizer uma coisa: tem muitos já se preparando para serem levitas. Não é levita esses aí que disseram, ficou sagrado levita porque eu sou cantor. Não. Levita é descendente de Levi, tá certo? Isso fique também um esclarecimento que precisa ter, que às vezes a gente vai dando mas lá na outra igreja tem que também tem que ter. Não tem não. As coisas é Bíblia, tá certo? Então aí, quando a gente olha para este aqui, este é a besta que emerge do mar, e este é o que emerge da terra. Esse rapaz aqui, ele deve ser daqui da América Central, daqueles mamulengos ali que fazia, ou pajé daqui no Brasil. É uma figura sacerdotal que induz o povo a adorar mesmo, e não interessa, se não adorar, o cacique manda matar. E ele vai chegar e assumir como profeta do anticristo, da primeira besta. Aí vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dele, da segunda besta. Verso 15: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E aí é onde entra aquele negócio de, estão falando hoje muito do chip. Não tem medo não, igreja.
Quando surgiu o negócio de registro geral, Deus me livre, os crentes falavam, Deus me livre, eu vou dar meu número, vou pegar o número agora, vai ser controlado no mundo inteiro. É isso aí mesmo a intenção. Aí depois veio o SIC, CPF, agora, depois código de barra. Agora como é aquele código assim, que é um quadradinho assim, como vai mudando. E agora o chip. Só que eu falo uma coisa, isso aqui só vai acontecer na grande tribulação. Para o crente em geral, os que subirem e os que ficarem, ele só vai ser obrigado a fazer isso na grande tribulação. Os que subiram não vai querer saber, porque já está lá no céu, está nas bodas do Cordeiro. Os que estiverem aqui, eles vão falar o seguinte: tudo que acontecer agora é mais 3 anos e meio, no máximo 4, que eu vou poder viver, e depois disso eu vou para o inferno mesmo. Agora é conhecido o inferno, sabe por quê? Assim que a igreja subir, cessa a dispensação da graça. Hoje, irmãos, a graça é concedida de tal maneira que a gente acaba de cometer um pecado, aí o Espírito Santo chega e fala: filho, quantas vezes eu te fiz entender que você é filho de Deus? Aí bate aquele, não é remorso, não é arrependimento mesmo, e você diz: Senhor, que miserável que eu sou. E ali a gente confessa o pecado. Naquele instante você alcança a misericórdia. No tempo da graça, se você não quis ouvir, não quis obedecer, aquele que convence do pecado e do erro continua, mas aquele que consola, esse está com aqueles lá celebrando as bodas do Cordeiro. Não é que o Espírito é dividido não, viu, irmão? É a atuação do Espírito, tá certo? Então aqui está a explicação do falso profeta. Perdão, eu fechei aqui, mas veja agora o que diz a mesma palavra no versículo 18. Vamos ver o 17, né? 16 também. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Já estão falando que é o chip. Até uns 10 anos atrás era o código de barra. Agora é o chip. Eu não vou deixar para colocar, não. Se preocupe, não. O chip da besta é só na grande tribulação. Aí isso agora é só um prenúncio, sabe? Para lançar. Para falar para as crianças: não, isso não vira nada, não. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Para o que a besta que emerge da terra, aqui é a sabedoria. Aquele que entende, quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Então está claro agora, o anticristo não tem número. Quem tem número é o falso profeta. Esclareceu agora? Aqueles que tinham dúvida, deu para acertar agora? Muito bem, Deus nos abençoe. A intenção é essa. Algumas, olha, que ninguém vos engane. Vamos continuar lá com que ninguém vos engane. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 3, temos 3 perguntas. Porque Jesus havia dito: olha, eles chegam para mostrar o templo, e Jesus fala: não haverá pedra sobre pedra que fique uma em cima da outra, vai derrubar tudo. E eles ficam temerosos. O que vai acontecer? A primeira coisa que Jesus fala é: que ninguém vos engane. E aí o primeiro sinal é dos falsos profetas. E as coisas vão se desenrolando, irmão, de tal maneira até que chega o princípio de dores. O princípio de dores, para que você tenha uma ideia, ele não é só para Israel ou só para os mundanos, só para os que ficam. Não, a igreja, no geral, vai ver o princípio de dores. E vocês vão se lembrar que a igreja fiel, a igreja sincera, ela começa a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, desperta tu que dormes. Eis aí o esposo, Jesus está voltando, ele está nas portas. Nós começamos a perceber os sinais. E quando esta igreja começa a clamar, é porque realmente o sinal está acontecendo.
Antigamente, a gente ouvia falar, a gente precisa pedir a vinda de Jesus. Mas hoje nós já estamos vendo e ouvindo em oração. Muita gente falando, Jesus, eu não tenho mais nada que fazer aqui. Vem buscar a tua igreja. A gente ouve isso. Não é porque nós estamos cansados de viver, não. Quem quer morrer? Eu sou livre. Eu quase morri, eu não gostei da experiência, não. Eu pedia para Jesus, me dê graça, Senhor. Eu quero viver, eu quero fazer a tua obra, Senhor. O Senhor tem promessa para mim. O Senhor prometeu que me levaria no exterior. Tá bom, eu te levo, vai lá. Irmãos, 1 ano. Internado 7 vezes em 1 ano. Quem trabalha por conta. E internado 7 vezes, não ficava menos de 3 dias lá e depois mais 3 dias de ressaca e fora os 3 dias antes. Como que eu ia juntar dinheiro para fazer uma viagem dessa, levar a mulher e filho? Mas Deus bate. Glória a Deus. Para você também que tem esperança, não afunda ela, não. Não deixa as decepções, as mágoas, as faltas, às vezes, de expectativa. Olha para a oração de Daniel, só para saber uma resposta daquilo que ele sabia, só para que o anjo falasse, sim, é desse jeito. 21 dias, guerra no céu. O príncipe dos anjos vem para lutar com o maligno, para que Gabriel pudesse trazer as novas. Pensa nisso. Pensa quando você pede uma coisa que realmente vai mexer com o coração de Deus. Eu não quero sofrimento, eu não quero a morte do ímpio, eu não se comprar na morte do ímpio. Quanto mais daqueles que são seus, volto a dizer, clama a mim, diz o Senhor. Eu responderei coisas grandes e firmes que não sabes. No princípio de 2, lá. Gog e Magog, capítulo 38, de 1 a 6, é um acontecimento que eu sempre disse que é o que a Bíblia chama de princípio de 2. Ele vai começar aqui, com esse poderio. Um aviãozinho desse aqui, ele custa alguns milhões de dólares. Um aviãozinho igual esse que o Lula comprou aí, 16. A Dilma comprou, né? Fechou o negócio. Ele começou e ela fechou. Agora, um desse aqui com 1, 2, 3, 4, 6 ogivas nucleares e mais mísseis ar-ar, terra-terra e mais algumas bombas de impacto. Esse aí já são bilhões de dólares. Aí, as irmãs principalmente, mães, os pais principalmente falam: por que gastar tanto em guerra? Por que não põe um pouco de comida na mesa do pobre? Por que só 600 e poucos homens lá em Brasília ganham mais de 100 mil reais e a gente não ganha R$1.000 às vezes por mês? Pergunta ou não pergunta? Não, por favor, irmão, seja sincero contigo mesmo. Pergunta ou não se pergunta? Ou acha que está tudo bem eles roubar o que querem lá e dizer que é tudo legal? Ah, não, eu não me conformo com isso. Quanto mais gastar bilhões de dólares num avião para ir lá e matar criança, para ir lá e ir ao hospital, matar gente que já está internada sofrendo. Não, irmão, não dá para aceitar. É hora de começar a clamar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque o princípio de 2 vai despertar a igreja. Ah, mas aqui no Brasil está tudo muito bem. É só dificuldade, mas a gente sempre teve jogo de cintura mesmo, a gente se vira. Não é o que a gente fala? Pois bem, eu continuo pagando minha faculdade, graças a Deus. Eu ainda continuo, o meu carrinho está lá. Eu não passei tanto quanto antes, mas ainda dá para de vez em quando dar uma pescadinha, graças a Deus. E a gente vai indo assim. Mas a hora de chegar, igual lá na Síria, que os soldados cristãos são colocados em fila com as mãos nas costas e com a boca na terra, no pó, e os soldados vinham um após outro, matando com um tiro na nuca, bem de pertinho. Aí nós vamos começar a clamar a hora de chegar aqui. E o princípio de 2 vai começar com guerra, com Gog e Magog. Porque Ezequiel 38, eu faço questão que os obreiros depois também vejam isso.
um tempo na sua Bíblia, e vai ver que ali ele convoca a Rússia, e vamos ver os confederados. Isso aqui, ó, olha bem, aqui é Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Por incrível que pareça, o primeiro aliado deles, na verdade, são os persas, ou o Irã. Depois vem os etíopes, que nós entendemos ser todo o norte da África. A Algéria, ou Argélia, ela é um dos países mais ricos, embora tendo o deserto do Saara, era o país com maior armamento. Graças a Deus o ditador morreu, mas ainda continua o comércio direto com arma com a Rússia. Eu pergunto, irmãos, o que é aquele negócio de bombardear Afeganistão, Paquistão? As casinhas enterradas é menor que uma casa de Coabe, enterrada e coberta de areia para evitar um pouco o calor. E estão matando gente a troco de quê? Eles estão clamando. Os cristãos morrendo indiscriminadamente, e os muçulmanos dizem: quem mata um cristão vai ter uma virgem lá no céu, viu? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quem mata em nome de Alá, quem estupra em nome de Alá, vai ter uma virgem lá quando morrer? Quem se envolver com bomba e matar mais de um soldado, principalmente cristão, vai ter 5, 10 virgens lá em cima. São os descabimentos. Bom, tem que ser assim, porque eles creem em gênio, né? Eles falam que é gênio. O gênio veio e me falou, porque o gênio sabe tudo. Igreja, quando em 1906 eu terminei o meu tratado, 1906, perdão, acelera um pouco. Em 2006 eu terminei o meu tratado, baseado na Escritura, profecia. Em 2010, o rapazinho que governa esse país, o Irã, que é a Pérsia, ele fez aliança com a Rússia. Vocês se lembram que havia os Estados Unidos e Inglaterra tinha acabado de matar Saddam Hussein quando ele falou que ia começar a energia nuclear. Os Estados Unidos chegou: não, nós vamos ver, porque pode ser que eles desenvolvam a bomba. A Rússia disse: pode deixar. Eu sou da ONU e tenho poder de veto. Eu veto qualquer intervenção. E se intervirem belicosamente aqui no meu quintal, foi o que Abinadab disse: o que entrar no meu quintal, nós vamos retaliar. Sabe o que é retaliar? Olho por olho, mão por mão, dente por dente, pé por pé. Aí ficou tudo quietinho, e o Irã desenvolveu as armas. Aqui não acharam arma química, mas aqui já tem arma nuclear, e todos sabem. Aí depois nós vamos ver que todos esses países, começou com um paísinho bem menor entre o Marrocos e a Argélia, é esse aqui, é a Tunísia. A Tunísia primeiro caiu o ditador, depois da Argélia, depois a Líbia, depois o Egito, e assim foi indo, só não a Arábia Saudita, mas todos os países de língua árabe foram caindo os ditadores. Porém, o da Síria mata muito mais e ninguém entra. Por quê? Porque a mão da Rússia está sobre ele. Você vai ler sírios, etíopes, Gomer, Togarma, que é a Turquia, todos estão envolvidos e envolvidos com a Rússia. Isto. Aí então, a hora que, e a gente está vendo qualquer momento, Israel está numa faixinha aqui, está vendo? Israel está bem essa faixa vermelha aqui. Quando Israel revidar qualquer coisa contra a Síria, que é vizinho de fronteira, porque já derrubaram o avião da Síria, que tentou entrar no espaço aéreo, mas a Rússia achar ruimzinho, ela ficar zangadinha, ela vai juntar todos os seus confederados para acabar com Israel. E eles dizem: vamos riscá-los. E aí o Senhor se rirá e dirá: haha. Então aí é que começa a guerra de Gog e Magog. Vitória total para Deus, porém, ele diz: mas eu mandarei um fogo sobre as ilhas, e vai indo. Essas ilhas, quando eles viam, sabiam que tinha coisa longe, pode ser também as Américas,
pode ser que chegue no Brasil. Aí então, vai ter recurso, gente? Vamos pedir o Monte Cristo, vem lá, Monte Cristo, vai, faz esse negócio aí do golpe das Confederação das Nações, que vai tomar toda a Europa. Vai lá, Anticristo, faz aliança aí, porque nós queremos. Não, ainda que quisesse, nós não pertencemos ao bloco europeu, nós pertencemos à América. E a América está na mira para ser os leõezinhos de Tarso. Você vai ver também no capítulo 38. Pois muito bem. Quando, 1948, 18 de março de 1948, falamos ontem aqui, o general Ben-Gurion, página 14, segundo parágrafo. O general Ben-Gurion recebe dos ingleses, representando a Liga das Nações, o documento que dava aos israelenses o direito de posse, em parte, da terra da Palestina, em caráter de território na Palestina em caráter democrático. Brotavam os primeiros ramos. Aí, lá no Evangelho que nós estávamos falando, Mateus 24, está dizendo, Jesus falando, olha, não vai passar esta geração sem que tudo isso aconteça. A grande tribulação, sem que tudo aconteça, sem que tudo aconteça. Não passa essa geração. Aí ele fala, a geração, nós vamos ver lá no Salmo 90, verso 10, que a geração é de 70 anos. Os que passam disso é enfado e canseira. Se alguns pela sua robustez, e graças a Deus que a robustez ela chegou nos velhos. Irmãos, eu estou com 64 anos, meu pai morreu com 65. Era um caquinho, minha esposa se lembra. E ele era tido como tinha disposição, mas só que não tinha aquela saúde que precisava. O velho, principalmente que trabalhava na roça, chegava a 50 e poucos anos, já era velho, de coluna torta, de escoliose, morria de repente, era infarto, mas de repente morreu do coração, e ninguém sabia diagnosticar. Hoje não, hoje tem um jeito de levar para frente. E então, hoje alcançamos a robustez, passamos dos 70 anos, mas o que passa é enfado e canseiro. E nisso, já que há 70 anos, vamos fazer uma contazinha. 1948 mais 70, 2018. E agora? Mas tem a grande tribulação, menos 7. Vai cair para 2012. Mas tem os 5 anos do erro do calendário. Tá bom, 2017. Eu quero dizer para vocês que no ano de 2012, vocês vão se lembrar do calendário Maia, que o calendário termina em dezembro de 2012. Vocês vão se lembrar que a Cabala dizia que o Messias voltaria. Vocês vão se lembrar que os judeus celebravam o ano sabático e aguardavam a vinda do Messias. Coincidência? Bem, ontem nós lemos, mas eu faço questão de ler convosco. Primeira epístola de Pedro, primeira a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí voltando na 1 Pedro, capítulo 3 também, versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, que esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Pois bem, duas coisas vamos esclarecer aqui. Ontem damos uma pincelada, não foi, irmã? Mas hoje nós vamos esclarecer. Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, correto? Correto. Mas pregou salvação, vai ter, até os mortos vão ser salvos, aqueles que morreram sem Cristo, vai ter, aqueles que não quiseram aceitar Jesus. Não. Pregar, irmãos. Você já viu o peixeiro do jeito que ele faz? Quem se lembra? Aqueles que vendiam peixe na rua. Na Vila Virgínia passavam um empurrando uma bicicleta de carga com uma lata.
cheia de gelo, ele ia pingando, onde ele ia pingando. No tempo de terra ainda, ficava o caminho onde ele passava. E ele gritava: extra sardinha, tá vivinha, tá pulando. A gente chegava, as coitadinhas estavam enterradas lá dentro, gelo já macilento, o olhinho lá no fundo, branco, seco. Eu pegava na sardinha, se apertasse, ia ficar sem nada na mão, porque ela derretia tudo. E estava vivinha, estava pulando. Mas ele estava vendendo peixe negro. Isso é pregar. Nós pregamos o Evangelho. Pregar é anunciar, é falar, é esclarecer. E Jesus, ele foi lá e esclareceu para os espíritos de prisão. Eu imagino que ele chegou e disse para os que estavam à sua direita: ó remidos do Senhor, para vocês que esperaram nas promessas dos profetas, na lei, que cumpriram a lei, para vocês que aguardavam a vinda daquele que havia de redimir vossas almas, aconteceu, sou eu. Vira para o outro. Para vocês que não ouviram, não creram, diziam que não existia esse negócio de redenção, mofaram meus profetas, apedrejaram os que te foram enviados. Para vocês que não acreditaram, eu também vim. Mas não se preocupem não, viu, vocês que estão aqui, ó, eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Vou inaugurar o paraíso e vocês virão comigo. E as almas estão debaixo do altar, aguardando o dia da redenção de todos nós. Aí nós nos juntaremos e adentraremos diante do trono de Deus um corpo glorificado. Dali para frente, não mais morte, não mais dor, não mais clamor. Mas aqui na terra ainda haverá muita dor. Quer ver? Grande tribulação. 70 anos então. Vamos considerar que 2017 já seria o tempo que esgota essa paciência de Deus. E ele, se é que era para vir em 2012 ou 2017, já passou. Tudo bem. Mas agora vamos considerar o seguinte: se Deus teve paciência, perguntar de novo aqui, né? Quanto tempo durou para fazer a arca? 120 anos. E 120 anos, olha, anunciava e Deus esperava que alguém se arrependesse enquanto se fabricava a arca. Ou seja, 120 anos pregando. O Evangelho do Brasil faz 100 e pouco. O Evangelho do Brasil, a Assembleia de Deus, perdão, o Evangelho já estava assim. Mas eu quero que você entenda que 120 anos era para muitas gerações terem aceito Jesus, ou aceito a palavra de Deus e ter entrado na arca. Mas quantos se salvaram? Só 8. Deus não sabia disso? Sabia, mas porque Ele é misericordioso, paciente. Então, volto lá em segunda-feira. Não que Ele esteja tardando como alguns têm por tardia, mas Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui que está meio assim, um pezinho aqui, outro lá fora, um pé na santidade e um pé na Cristo em vós é a esperança da glória. Não deixe a esperança apagar. Grande tribulação. A grande tribulação, irmão, nós não precisamos saber muita coisa, mas só vamos dar um toquinho em só em alguns tópicos. Você roda para mim a grande tribulação aí? A grande tribulação, ela com certeza, ela inicia com a abertura do 6º selo e culmina com a volta de Jesus Cristo. E ela coincide com o dia do Senhor, dia de Cristo, com a semana de Israel, o dia de Deus, etc. Na página 16, vocês estão vendo aí a imagem do meteoro caindo. Pode rodar mais um. Mas aqui, os cavaleiros do Apocalipse. Irmão, por incrível que pareça, eu vi numa mensagem do Facebook alguém adorando isso aí como se fosse Jesus. Não, viu? O primeiro cavaleiro do Apocalipse está vestido de branco. Branco é fácil. Vai nessa para você ver. Vai nessa. Vai ter aquele negócio de vestir roupa branca para esperar o Réveillon, para esperar o primeiro raio de sol. Vai nessa para você ver uma coisa. Entra nos fetiches do mundo para ver. Não negue a Cristo, não. Cristo em nós é a esperança da glória. Aí,
Esse cavaleiro, ele está vestido de branco, montado no cavalo branco, fala de paz, fala, mas o que ele tem na mão? Um arco, e veio vitorioso para vencer e ser vitorioso, ou seja, matar muita gente. Aí vem os outros cavalos, que é para matar, para fazer fome, para fazer enfermidade e tal. Vamos mais para frente um pouco. Pode ir. Aí, o sol se escurecendo, a lua dando sua claridade, a lua se tornando vermelha, e já teve umas ruas de sangue aí, e os supersticiosos disseram: tá vendo? É a lua do Apocalipse já. Não, calma. A lua do Apocalipse foi transformada em sangue, de escurecer, é por causa de bomba, é muita fumaça, é muito incêndio, é muito fogo. Entendam isso. Isso aí é só prenúncio, é só para despertar a igreja. Foi até bom, porque despertou um pouco a igreja. Vamos lá, por favor. Aí vem o que temos aqui. Foi lançado ao mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre os rios e sobre a fonte das águas. E o nome dessa é Abissínia. O primeiro é o monte ardendo, e o segundo Abissínia. Irmãos, 2012, janeiro de 2012, a NASA estava com os telescópios, e o mundo todo, a NASA só revelou nas últimas semanas que o corpo celeste estava passando perto da Terra. Eles ficaram quietos, porque se eles abrissem a boca, um meteoro da rota de colisão com a Terra, haveria muito saque, haveria muita baderna, o povo haveria muito desespero. Igual naquele negócio do Jim Jones lá, o povo se lançaria no precipício mesmo. Porque tem muita gente acreditando nisso. O suicídio traz alívio. Só você pensa que a morte não perdeu a milhão, e ela não tem valor nenhum. Ela é só um emissário de Deus na vida do crente. Mas não tem aguilhão mais não tem a fisga do anzol mais não. Mas aí, quando a NASA estava olhando para o grande meteoro que vinha em colisão com a Terra, eles viram que ele não atingiria a Terra, que ele ia desviar. Aí então anunciou, e os telescópios do mundo inteiro se virou para ver, porque em algum lugar deu para ver a olho nu. Sabe aquele risco verde que a gente vê? Chega a fazer barulho. Na roça a gente ouvia. Quando morava na roça a gente ouvia um chiado, aquilo que você, ó. E de repente, aquele estrondo show. Aquilo ali era só meteorito, uma pedrinha de nada que entra em contato com a Terra. Mas quando eles estavam olhando para o grande, que certamente acabaria com o continente, ou então traria muito transtorno, muito tsunami no mar, então eles viram na Rússia mais ou menos isso aqui, um grande o quê? Não dava nem um diâmetro de 4 metros, e ele foi explodindo lá em cima. Ele explodiu quando entrou em contato, mas os fragmentos, disparou o alarme, quebrou vidraça, provocou acidentes, e morreu gente, e caiu uns pedacinhos de fragmento. Este meteoro, ou seja, o meteoro que vinha em colisão, ele passou tão perto da Terra, mas não atingiu a Terra, mas tão perto que ele passou entre a Terra e talvez o Google, ou talvez o Brasil 7. Qualquer satélite que o homem lança está a mais de 30 mil quilômetros da Terra, e o meteoro passou a 25 mil quilômetros. Dá para ver a olho nu, na América do Norte e parece que na Oceania. Eu quero que você se lembre que Deus, ele fez uma revelação para João. Vai cair 2 desses durante a grande tribulação. Esse aqui que passou e deu a volta, talvez você pode ver até agora, na hora de terminar o estudo. Examine na internet meteoro, só coloca lá e você vai ver. Ou então escreva meteoro MT7, meteoro 2019, porque é quando os cientistas acham que ele vai cair. E aí quando eu olhava para isso, por que eu já tinha escrito esse negócio
há anos atrás, muito antes desse meteoro cair na Rússia, ou do outro tirar uma filhinha da Terra. Por que eu tinha escrito isso na página 17? Inclusive no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, eu citei 1994, quando o Shoemaker-Levy-9, um cometa, foi preso pela gravidade de Júpiter, deu a volta no sistema solar, e quando os cientistas previram, ele caiu em Júpiter, em 9 fragmentos que dava para ser visto da Terra. E tem até hoje, ainda tem transtorno na atmosfera de Júpiter. Graças a Deus, Júpiter não é habitado pelo que se dizem, é muito gasoso ainda. Mas eu quero te dizer, se os cientistas previram lá em 1994, quanto mais em 2012 que eles poderiam prever, que realmente em 2019 o cometa chega. Não se preocupe não, se você for arrebatado, você não vai ver isso. Seja arrebatado, esteja pronto para ser transformado numa abrir e fechar de olhos. Olha, chega de grande tribulação, tá bom, né? Guerra, já nem precisa falar, já está aí, já falei muito, já te ensinei muito sobre guerra, porque quem está pregando isso aqui já há 4 anos, 5 anos, já falei, mas agora a gente já está vendo que tem guerra para todo lado. Página 21, irmãos, eu não vou falar aqui pregando, não, é para você raciocinar. A vinda gloriosa de Jesus e o arrebatamento. Arrebatamento da igreja, ele tem 2 fases distintas, foi o que Jesus revelou. Na primeira fase, Jesus vai vir invisível para o mundo e vai ficar além das nuvens, e a igreja encontra Jesus nos ares. Isso é chamado de parousia, é aquele encontro, sabe? Quando você está vendo uma pessoa que vem vindo passear na sua casa, e que está vindo de trem, agora não, né? Está na rodoviária, aí você vai lá na rodoviária encontrar a pessoa que está vindo passear, isso chama parousia, segundo os gregos e segundo a Bíblia. Aí você vai lá, a pessoa ia lá e encontrava. Pois bem, a igreja vai encontrar Jesus lá. Aí a gente olha na primeira fase, nós vamos encontrar Jesus, vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Mas na segunda fase nós vamos vir com ele em glória, nós vamos fazer parte da glória de Jesus. Então é bom que a gente entenda isso. Quando a gente fala, a igreja foi arrebatada, a gente só pensa nós que seremos transformados. Não, irmão, é a igreja de todos os tempos. Arrebatar é tirar do lugar que está. Arrebatar é tomar de chofre e tirar, vai ser arrancada a igreja daqui. É por isso que eu volto a afirmar, a igreja sendo arrebatada, cessa a dispensação da graça. Muito bem, na segunda fase, ele virá com glória tal que todo olho verá. E aí nós vamos ver, irmão, a respeito do arrebatamento, em forma de livramento, na verdade, é um esconderijo no dia da ira do Senhor. Me perguntaram ontem sobre criancinhas, eu dei uma pincelada aqui. As criancinhas, mas elas vão ser arrebatadas também? Igreja, preste atenção numa coisa. Arrebatamento não é salvação. Arrebatamento da igreja é um livramento de Deus para os salvos, não passarem os dissabores que a terra vai passar. Vocês estão entendendo? Arrebatamento é um presente de Deus para o crente, para aquele que já sofreu desprezo, para aquele que dobrou seu joelho de madrugada e chorou nos pés do Senhor, talvez pedindo misericórdia para si e para outro. Arrebatamento é presente para salvo, não é para filho de ímpio. Mas não quer dizer que arrebatamento é a salvação ou deixa de ser salvação e a condenação. Não, arrebatamento é para os salvos. Está certo? Arrebatamento não é para, e o coitadinho, o que a criança tem com isso? Irmão, as crianças da Síria, que culpa eles têm? Eles fazem guerra? Eles andam com arma? E por que os coitadinhos estão morrendo? Então não devia já estar sendo, não é? Livrados já? Não, irmão, porque a primeira morte, o pó volta ao pó de onde era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós temos que ter medo da segunda morte, é a morte espiritual.
provocada por um espírito, chamado espírito da morte. Então, é bom que a gente se lembre disso, para não entrarmos em confusão, para que nós tenhamos mais comunhão com Deus, e saibamos que Deus está prestes a se revelar. Indo à frente, a ressurreição. Ressurreição é reaparecer, é ressurgir. Então, os que morreram em Cristo, antes de subir, vai ser visto, porque eles ressuscitarão primeiro. E nós vamos ver desse jeito aí, ó. O túmulo está aberto, e só foi viram Jesus por espaço de quanto tempo? Quantos dias mesmo viram Jesus? 40 dias. Quanto tempo ele ficou no meio dos discípulos e visto por mais de 500 quando ele subiu ao céu? Então, ressurgir é reaparecer. A queda da Babilônia, eu só quero dizer o seguinte: Babilônia, capítulo 17 e 18, ali está um processo de, o que eu quero dizer, é um comércio, ao mesmo tempo uma confederação, uma igreja, por assim dizer. Porque, irmãos, os drogados se chamam de irmãos, os criminosos se chamam de irmãos. Vocês viram que mandaram matar uns ali, que matou outros? Fez isso com os irmãos, tem que morrer. Isso é Babilônia. Tadinho dos pastores, dos obreiros, que ainda ficam naquele negócio que os Jesus trouxeram. Nos últimos dias vai ter um reavivamento na terra. A igreja vai ter um avivamento geral. Vai nada, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, fornicários, fraudulentos e tanta coisa sem afeto natural. Não é bem assim, não vai ter avivamento não. O avivamento é para a super igreja, que vai surgir durante a grande tribulação. A super igreja que vai ter uma adoração imposta, mandada. Ninguém vai saber, não está adorando ninguém, está adorando uma besta, está adorando um cara louco, está adorando uma pessoa que só sabe matar, só sabe fazer o mal. Vocês estão entendendo como que é? Isso vai ser o avivamento que a Bíblia fala. Mas já foi falado, está lá, está na Bíblia, mas interprete a Bíblia segundo a Bíblia, não segundo o que muita gente fala. Tá certo? Foi muito bem. E para esta Babilônia veio o castigo dela, porque ela enriqueceu e ela embebedou muitos reis, tribunos, servos, livres. Ela embebedou com o seu vinho e fez com que todos se prostituíssem. E é o que está acontecendo, irmãos. Nesses dias nós temos que estar atentos os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que as coisas não venham tragar-nos, porque vai acontecer tanta coisa bonita e moderna e coisa que vai fazer, que vai seduzir, se possível, os eleitos. Tenta seduzir você, eu, e nós temos que fugir disso. A entrada triunfal da igreja no céu. Página 27. Rodar. Eu creio que dá para ver aqui uma imagem muito subindo, da forma um vestido de noivo, e aqui tem até a carinha de noivo e o santinho lá. Mas isso aqui é só para a gente gravar, viu? Memorizar. Só para memorizar, não é nem para gravar. Isso aqui ia depois de uma cidade bonita, antes tocando flauta e tal. Bom, uma igrejinha, um cemitério perto da igreja, isso tem muito na Europa. Cada igreja tem catacumba para todo lado, eles fazem um piquenique ali, viu? Vai se lembrar o tempo dos mortos lá. Quantos mortos lá? Pois bem, o coveiro a gente vê que não é crente, ele ficou. E muitos túmulos estão abertos. Do lado de cá, o lado dos vivos. Estão dois no campo, um está subindo e o outro fica. Olha o carrinho lá, ó, 1950 e alguma coisa. Dois subindo e o outro ficando. Roda mais outra dessa aqui. Mais. Pode ir, eu te falo. Mas já é o Tribunal de Cristo. Então tá bom, não tem. Aqui, aí eu levo. Volta um pouquinho. Não, o Tribunal de Cristo aqui já é outra coisa. Pode voltar até lá na entrada da igreja. Havendo os mortos ressuscitados, página 27. Havendo os mortos ressuscitados, os salvos vigilantes arrebatados, juntos todos encontraremos o Senhor nos ares.
Igreja, nós faremos uma formação, um cortejo de uma inimaginável beleza. Santos de todas as épocas, de toda tribo, língua e nação, agora com o corpo glorificado, não mais sujeito à doença, não mais sujeito aos efeitos do tempo, não tem mais perigo de estar caçando uma manchinha para cobrir. Não, não precisa se preocupar, não tem ruguinha, não tem mais nada. O tempo não vai ter efeito na eternidade, nunca teve. Mas é uma expectação de alegria, sabe por quê? Quando a igreja adentrar os céus, vai ser um povo que nunca antes foi visto. Vai ser a expectação da criatura, aguardando o que o Criador fez por nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e veio um chamado Jesus, morreu por nós e fez novas criaturas. Jó 34, ele diz o seguinte, que Deus pergunta para Jó: onde você estava quando as estrelas da alva juntamente cantavam e os filhos de Deus todos juntamente rejubilavam? E Jó se emudece. E aí Deus mostra que isto aí aconteceu num passado remoto, quando o homem nem era criado, era lá no céu, quando Lúcifer ainda era anjo de luz, e todos juntos cantavam num coral, e todos os filhos de Deus juntos rejubilavam. Mas o coral parou de cantar, sabe por quê? A terça parte acompanhou Lúcifer e foram precipitados. Vocês sabem por que a festa do céu por um pecador que se arrepende? As harpas estão sendo afinadas, para juntos com os seres celestiais nós louvarmos a Deus todos juntos. Nós teremos a mesma greia como os anjos. E isso é só a igreja arrebatada que vai poder fazer. Nós estaremos lá, no coro celestial. É por isso que a festa do céu, quando o pecador se arrepende, e eles estão, toda a criatura, a criação, está olhando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Os anjos, eles vão formar um cortejo, igualzinho quando é no dia de casamento aqui. A atenção toda é com o vestido das madrinhas, né? Claro que ali vai ter os tricotagens, né? Que coisa mais feia, decente. Não gostei, não. Que eu gostaria de ter. Olha, se fosse eu só mudava isso aqui assim. Mas olha, que é bonito, é. E é desse jeito. Mas a atenção é quando toca o hino nupcial, não tem criança que fique sentada, todos olham para lá. E é assim que eles estão aguardando a noiva do cordeiro. Os anjos estão nos aguardando. Vamos para lá? O meu tempo já foi, estourou faz 10 minutos. Eu não posso